dia bem especial. Palmeiras e Flamengo já estão em Lima e começam logo mais os preparativos para o duelo de titãs da Libertadores. As delegações chegaram completas à capital peruana, até com os jogadores contundidos. Por aqui, a CBF lançou o cronograma do Fair Play Financeiro, evento que teve a participação dos principais caciques do futebol brasileiro, com declarações polêmicas. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pediu para deixarem o clube em paz. Já Júlio Casares rebateu Abel Ferreira e mandou o treinador alviverde cuidar das questões dele. Em Santos, Neymar contraria os médicos e quer estar em campo na reta final. E hoje tem Brasileirão no reencontro do São Paulo com o técnico Zubeldia, que com um empate no Maracanã garante o Fluminense na Libertadores. E na briga pela fuga do rebaixamento, o Fortaleza bateu o Bragantino longe do Castelão e colocou pressão no Vitória, Peixe e também no meu Inter. A confiar, a creer en este grupo y bueno, creo que todavía queda mucho por seguir viviendo con tanta intensidad, con tanta adrenalina todos estos momentos. Jogo muito difícil, a gente sabe disso, mas contamos com o apoio do torcedor, desde a saída do Ninho aqui hoje também, na chegada. Acho que temos tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser trazer o Tetra. Eu não falo de outro clube, em hipótese nenhuma, a não ser quando há um tema que envolve presidentes, envolve os clubes. Eu vi essa entrevista, eu acho que ele seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele. Só quero deixar um recado aqui, que foi colocado aqui numa dessas palestras, que se consegue ser campeão devendo alguma coisa, né? Eu quero dizer para os presidentes de clube que ficam o tempo todo criticando o Corinthians, que eles cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz, né? Quanto dirigente que é bom de discurso, mas na prática não funciona, hein? Ai, ai, ai. Bom, vamos falar de coisa boa? Vamos apresentar o trio Jogo Aberto. Aqui é só medalha de ouro, viu? Começando com Edu Dracena, aquele bom dia. Eu quero saber se você consegue pensar em outra coisa que não seja na final da Libertadores, hein, Edu? Respeito. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Que semana tensa, viu? Realmente, vou ser bem sincero, Renata. Estou bem apreensivo, bem ansioso também, porque essa final promete muito. É claro, quem vencer vai comemorar, vai encher o saco e tal. Agora, quem perder, aguenta. Ronaldão, e no meio de tanta emoção, tensão, expectativa, quem não quer estar numa decisão como essa, hein? Brasileira, a 7ª vez que a Libertadores tem uma final brasileira. Ronaldão, mas eu quero falar do Campeonato Brasileiro, porque ontem o Fortaleza, sem jogar bem, sem insistir muito, pressionar o adversário, conseguiu 1-0 aos 30 do segundo tempo, bateu o Bragantino fora de casa e respira contra o rebaixamento. Menina Renata, bom dia a você, a esses cavalos. Eu diria o seguinte, e o Fortaleza vai ter ainda 2 jogos em casa, hein? Um é com o Corinthians. E um é com o Corinthians, que está pensando na Copa do Brasil. Será que o Dorival vai usar na zaga Félix Torres e Kaká? Eita! Meu Deus! Se usar, menina Renata, o Fortaleza já escapou do rebaixamento. Olha, cravando aí, tem o Galo primeiro. É o Galo? No domingo. O Galo também já. Cicinho, e hoje tem mais Série A e o jogo é emblemático. O Fluminense agora de Zubeldia e São Paulo enfrentando o ex-clube. Se o Flu empatar a partida, já garante vaga na Libertadores do ano que vem. E agora? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Na verdade, assim, se empatar, é uma vitória pro São Paulo, porque hoje o São Paulo tá desfalcado até do goleiro. Então, assim, hoje é redobrar as orações, porque não vai ser fácil, não.
Eita, nós, emoções não faltam. E amanhã eu tô em contagem regressiva. É a minha Libertadores, hein? Ui! É, Vasco e Inter. Fala aí, agarrar no terço. Torcidas do Flamengo, do Palmeiras lá em Lima. Ulisses Costa! É, o nosso comentarista está em Lima para narrar a grande decisão pela Rádio Bandeirantes e aproveitou para fazer aquele tour. Claro que ele passou em restaurantes, deve já ter experimentado a gastronomia, as culinárias, tudo por lá. Muito bem, Renata Fã, meus amigos do Jogo Aberto, já está em Lima, no Peru, tá certo? A bola vai rolar, decisão da Libertadores da América, que é a concentração do Palmeiras. E quem que eu encontro aqui? Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Anderson? Como é que é? Espero o que desse jogo? Conta pra mim de Palmeiras e Flamengo. Eu espero que o Verdão seja tetracampeão. Só isso. Só isso você quer? 1x0, 5x0, 2x1, 3x1, nos pênaltis, a prorrogação, não importa. Aproveita e apresenta a família pra gente. Já trouxe já um pra conviver com esse negócio de título, conquista, é isso? Olha o pai aí, pra apresentar. Vamos lá. Já trouxemos o pessoal. Como é seu nome, perdão? Leonardo. A Karen e o Francisco. Mais novo palmeirense da família aqui. Já vai comemorar um título, se Deus quiser, próximo sábado aí. E é isso, cara. Vamos lá, jogo difícil, né? O Brasileirão desanimou um pouco vocês ou não? Desanimou o Brasileirão, né? Agora, a Libertadores é outra coisa, é um jogo só. Vocês acreditam que esse fato do Brasileirão ter ocorrido o que ocorreu, vocês acreditam que isso dá mais motivação pro time do Palmeiras? Mais cobrança, né? Fica mais pesado, você acha? Não, acho que os caras vão entrar com a responsabilidade. Vontade não vai faltar. Qual o placar do jogo sábado pra você? Acho que 2x1, Palmeiras. Pra você? Vamos também, eu sonhei com 2x1. Sonhou com 2x1, olha só. E você? 3x0 pra nós. Vocês vieram da onde? Eu vim de São Paulo. São Paulo, você? Santa Catarina. Santa Catarina, qual cidade? Oeste Ouro, Santa Catarina, é isso aí. Gente, obrigado, hein? Boa sorte aí pra vocês, pro Palmeiras. Vai ser um jogão de bola e a gente vai estar lá acompanhando. É isso aí. Jogo aberto aqui direto de Lima, Renata Fã, pra você. Todas as emoções, o que antecede essa decisão. E aí a torcida do Palmeiras esperando um tchauzinho, um alô de algum jogador, dos ídolos, que terão todo o apoio dessa galera na decisão da Libertadores da América. Muito bem, Renata Fã, de volta aqui direto de Lima, final da Libertadores da América, jogão de bola. E aqui a torcida do Mengo marcando presença. É o Mengão. Como é que vocês estão vendo? Primeiro, parabéns pelo Campeonato Brasileiro conquistado já, que pra mim não tem jeito. Pede o Edu chorar, o Edu chorar, o Edu. O Edu vai sair de ambulância, Edu vai sair de ambulância. Tá vendo? Vai ser de ambulância. Muito bem, Edu, vocês estão falando que você vai ser de ambulância aqui. Me conta uma coisa, como é que é a expectativa de vocês por uma decisão dessa, velho? De novo Palmeiras. A gente tá com bastante expectativa pra gente levar esse título aí da Libertadores. E pro jogo, pra esse jogo, o que vocês esperam? Qual o placar? Amanhã, 3x1. 2 gols de Arrascaeta e 1 de Bruno Henrique. Olha só. O Henrique vai ser o herói do título. O Bruno Henrique é o herói do título. Vocês estão botando fé. É a torcida do Mengão também aqui em Lima pro jogo aberto, Renata Fã, botando fé no Flamengo. Tem palmeirense aqui perto também, vem cá. O que a gente tem que pregar nessa final? Paz, amizade, que vale a bola no campo. Isso aí. É verdade? É isso aí, todo mundo junto. Estou em compasso de espera, meu Brasil! E você também com Libertadores, Série A, reta final de tudo, já tem a Copa do Brasil também. Por enquanto, seguimos firmes e fortes. Fórmula 1 agora aqui no Jogo Aberto. Estamos vivendo a reta final também da competição. E agora é o Grande Prêmio do Catar. E lá em Doha, quem está é Mariana Becker. A guria vai contar detalhes. Olá, Mari, chega mais. A Fórmula 1 chega ao Catar e muita gente quase de ressaca do que aconteceu no fim de semana passado em Las Vegas. Fora Max Verstappen, que agora está a apenas 24 pontos do líder Lando Norris. A McLaren tenta se recuperar do tombo, ou seja, os 2 pilotos foram desclassificados depois da corrida por irregularidades no assoalho. Isso significa que Lando Norris está só 24 pontos à frente de Max e de Oscar Piastri. E o que a gente pode ver aqui pode ser sim uma virada de jogo ou talvez até uma conquista de campeonato
pelo Lando Norris, porque nesse fim de semana é fim de semana de corrida sprint, daquela corridinha curta no sábado, também os pontos grandes valendo no domingo. Portanto, ou o Lando Norris pode sair daqui campeão, quem sabe, ou então a história muda de figura e mais uma vez a gente vai ter a última corrida em Abu Dhabi definindo o campeonato mundial, quem vai ser o campeão de 2025. Vamos ficar de olho para ver o que deve acontecer. Gabriel Bortoleto teve um desempenho muito complicado, né? Ele errou e bateu em Lance Stroll em Las Vegas. Está na hora de começar a mostrar agora sim uma recuperação, uma corrida limpa. Quem sabe, nos pontos, carro para isso ele deve ter. Tomara, né? Obrigada, Mari, pelas informações. E agora, vamos para a Série A. O Fortaleza, jogando longe dos seus domínios, bateu o Bragantino por 1-0, 7 jogos de invencibilidade. Tá demais o Fortaleza, querendo respirar e incomodar, hein? Olha o Palermo. Está sempre guardado dentro do em busca dos 3 pontos valiosos do Brasileirão, Bragantino e Fortaleza entraram em campo com missões diferentes na noite desta quarta-feira. O Massa Bruta lutava por uma vaga na pré-Libertadores, enquanto o Leão do Pici tentava escapar do rebaixamento. As duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado. Gustavinho, dentro da área, chutou com força, mas errou o alvo. Pelos lados do Fortaleza, Herrera lançou para Bareiro, que não conseguiu dominar a bola. Ainda teve Mancuso, também levando perigo ao gol de Cleiton. E Lucas Barbosa, ameaçando a meta de Elton. Já na segunda etapa, os dois times seguiram pressionando os goleiros. Gustavinho tentou acertar o gol de Elton. Bareiro buscou o gol de Cleiton. E quem conseguiu finalizar para gol foi o tricolor de aço com o Bareiro. A jogada começou com o Pochettino ajeitando para Crispim. O camisa 91 chutou fraco. A bola acabou desviando no paraguaio, enganando Cleiton. No finalzinho da partida, o Red Bull quase igualou o placar com o Gustavo, mas a oportunidade foi desperdiçada. Final, Bragantino 0, Fortaleza 1. O resultado coloca o Fortaleza novamente na luta contra o rebaixamento. Isso porque o Leão do Pici fica a 1 ponto do Santos e a 2 do Vitória, que é o primeiro time fora do Z4. Já para o Bragantino, o resultado tira o sonho de uma pré-Libertadores, mas mantém viva as chances de conquistar uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem. A gente vai lutar até o último jogo, faltam 6 pontos ainda, a gente sabe que com 6 pontos a gente atingiria 51. Ficou muito mais difícil, é óbvio, porque você... com uma vitória hoje, a gente voltaria ao 8º lugar e isso te gera energia, né? Isso te gera um ambiente bom, uma atmosfera bacana. Creo que es lo que venimos haciendo en esta secuencia de 7 jogos con victorias y con empates y que eso nos hizo tener esta consecuencia de buenos resultados. Creo que no tenemos que proyectar más de lo que es el próximo partido y bueno, y saber que todo eso se ha generado un buen clima, una buena energía. Um resultado super importante, providencial para o Fortaleza, que ainda é o 18º colocado, porém foi a 37 pontos, grudou aqui no Santos, o Vitória, no meu Colorado, também se aproximou de Vasco e Ceará. É um time que está reagindo. Ontem não fez um grande jogo, parecia que o empate aconteceria, o Bragantino até o gol teve as chances mais perigosas, só que o Fortaleza conseguiu abrir o placar com o Bareiro e manteve 1-0 e coloca 3 pontos na tabela e coloca pressão nos outros, hein, Rona? E que doideira que tá essa tabela agora, hein? Ainda mais que com a força que teve o Fortaleza, porque o Fortaleza jogou com a cabeça ali, hein? Fortaleza, ele foi ali, primeiro tempo, mastigando só, o Bragantino dormindo. Acho que o horário era impróprio, sei lá, porque o Bragantino só joga contra o Corinthians. E o Cleiton vira o Neuer contra o Corinthians. E ontem aconteceu o que todo mundo esperava, menina Renata. O Fortaleza brigando, com unhas e dentes aí. Eu não entendi. Eu não esperava. A gente fez um bolão aqui na Band com mais de 20 pessoas, só uma foi de Fortaleza. Então eu vou falar aqui no Faustão. Errou! Errou por quê? Errou, menina. Porque, deixa eu falar aqui pra você, até o Pikachu ficou no banco e não entrou, o Pikachu não entrou. Que isso, num jogo desse aí? Agora, pega o Atlético Mineiro,
e pega o Corinthians, o Fortaleza em casa. Os dois, né? Eu acho que o Fortaleza escapou. Eu acho aqui. Eu arrisco a dizer aqui que o Fortaleza sai aí. E vão abrir agora 2 vagas pro rebaixamento. 2 vagas em aberto aí. Meu pai do céu. Cicinho, a gente vê o Bragantino poderia estar brigando muito mais, porque tem uma pré-Libertadores como pretensão, tem pontuação para isso. Vacila em casa, o Mancini chegou, resolveu, deu um ânimo para o time, só que tomou 3-0 do Flamengo e agora 1-0 do Fortaleza. O Bragantino, Renato, nessa competição ele tem sido irregular demais, né? Tem até equipe para estar melhor posicionado. Ocuparia a vaga do São Paulo com uma possível vitória. Mas, assim, o Bragantino está sendo o reflexo do que foi durante a temporada, né? Altos e baixos. O jogo que você acha que ele tem condições plenas de ganhar, acaba não vencendo. Então, assim, o Bragantino, essa equipe, eu costumo falar que o Bragantino é muito frio. Né? O torcedor não é aquele torcedor que incentiva, que empurra a equipe, não cobra tanto como as equipes grandes acostuma ser cobrado. O só vai contra o Corinthians, o Bragantino. Então, assim, então o Bragantino ele precisa, né, dessa regularidade, coisa que não teve nessa competição, não cai mais. Mas acredito que brigar por Libertadores não vai, não. Os jogadores também, né? Atitude, você vê que não tem aquela ambição, aquela coisa assim toda. Agora, uma perguntinha, Edu. Independentemente se Fortaleza permanece na Série A ou cai para a Série B, o trabalho do Palermo para você deveria ter continuidade para a próxima temporada? Não tenho dúvida, Renato. Tem que continuar assim. Ele mostra que entende a situação do Fortaleza nesse momento. E eu vou falar um negócio, ele está tirando aquele medo dos jogadores do Fortaleza. Os jogadores do Fortaleza estão com confiança. E isso passa muito também pelo treinador. O treinador passa confiança no dia a dia, no trabalho. E a gente está vendo o resultado dentro de campo. Então, o Fortaleza, para mim, independentemente do que possa acontecer no Campeonato Brasileiro, tem que continuar com o Palermo. Bom, vamos falar mais de Série A daqui a pouquinho, Libertadores, o lado flamenguista, o lado palmeirense. Vamos já ao vivo para o Rio de Janeiro. Olha lá, Rio de Janeiro na parada. O Flamengo já foi, mas a torcida carioca está em festa, empolgada, motivada. Ontem, uma apoteose na despedida do time, a saída do ônibus. E agora, lá no Maracanã, está o Igor Dorileu com as novidades do Flamengo. Do Fluminense também eu quero falar, porque hoje vamos ter jogaço. O Cicinho tá preocupado, porque além disso, teremos o reencontro do Subeldia com o São Paulo. Libertadores de um lado, Brasileirão de outro, tudo fazendo o Rio de Janeiro se movimentar. Igor, bom dia pra você. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, Realense! Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Berto. Pois é, um dia de festa ontem aqui no Rio de Janeiro, no embarque do Flamengo rumo a Lima, onde no sábado decide a Libertadores diante do Palmeiras. Cerca de 10 mil rubro-negros acompanharam a equipe desde o CT Ninho do Urubu até o aeroporto, fazendo festa, dando aquele último apoio antes dessa finalíssima, depois de encaminhar o título brasileiro. Lembrando que o Flamengo pode ser campeão, empatando com o Ceará na próxima quarta-feira, aqui mesmo no Maracanã, onde hoje jogam Fluminense e São Paulo. Os dois times de olho em uma vaga na Libertadores. O tricolor carioca tem uma situação bem mais confortável, precisa apenas de um empate para se garantir, pelo menos na fase prévia da principal competição do continente. Em caso de vitória, ultrapassaria o Bahia e o Botafogo, pulando para a 5ª posição, passando a integrar o grupo de times que vão direto à fase de grupos. Já o São Paulo vem logo atrás do Fluminense, está na 8ª colocação, mas os dois times estão separados por 8 pontos. Então o São Paulo tem uma situação mais complicada, na verdade por 7 pontos, o São Paulo tem uma situação mais complicada pensando em G7, mas seria importante vencer hoje aqui no Rio de Janeiro para se consolidar como um 8º colocado e ficar na torcida aí por um G8 no Brasileirão. Para isso acontecer, o próprio Fluminense ou o Cruzeiro teriam que vencer, serem campeões da Copa do Brasil. Falando sobre os times que vão a campo hoje, o Fluminense tem o retorno de 3 titulares. Um deles é o zagueiro Thiago Silva, que foi preservado do jogo contra o Palmeiras por conta do gramado sintético. O outro é o meia argentino Lúcio Acosta, que também foi poupado desse jogo em São Paulo. E o terceiro retorno é o do lateral esquerdo René, que volta de suspensão. Já no São Paulo, são 15 desfalques, o que tem sido uma tônica nesse campeonato brasileiro, né? O último deles foi o atacante Luciano, que sofreu um trauma na perna direita na partida
partida contra o Juventude e por isso nem viajou ao Rio de Janeiro nesse jogo que vai marcar o reencontro do São Paulo com o técnico Luiz Zubeldia. A gente preparou uma matéria falando sobre isso e muito mais, matéria feita pelo Stefano Alba. Vamos conferir. Hoje, Zubeldia fica pela primeira vez à frente do time que o apresentou para o Brasil. No primeiro turno, Crespo já havia assumido São Paulo, mas foi Renato Gaúcho que saiu derrotado do Morumbi por 3-1. Agora, o Fluminense recebe o São Paulo em sua melhor fase. Desde a chegada do argentino, os cariocas são os que mais pontuaram no Campeonato Brasileiro. 7 vitórias em 13 jogos. Os tricolores brigam pelo mesmo espaço na tabela e têm objetivo semelhante: vaga na Libertadores da América. Os cariocas ocupam a 7ª colocação com 55 pontos. Os paulistas aparecem no retrovisor com 48, na 8ª colocação. Enquanto o Fluminense ainda tem outro caminho a ser percorrido, o time de Hernan Crespo conta apenas com o Brasileirão. Olha, o planejamento, ele acontece simultaneamente ao foco nesses 3 jogos que faltam no Brasileiro. E claro que ele tem uma versão, um cenário e outro. Então ele vai se adaptar e se adapta aos cenários que poderão vir. Mas o importante é que nós vamos trabalhar para que a gente consiga reforçar o elenco, mas isso com muito critério, até porque nós temos grandes jogadores, é um grande elenco que está aí disputando esses jogos finais do Brasileirão. Entramos na etapa de definição, não? Entramos nessa parte de definição. Todas as equipes, na verdade, entraram nessa parte de definição para ver se ficam no G4, G5, G6, se classificam para a Sul-Americana. Nós lutamos para poder entrar na Libertadores no ano que vem. Ainda temos a possibilidade da Copa do Brasil. Isso é prioridade, poder ganhar e, como consequência, conseguir a vaga na Libertadores. Mas o título é mais importante. Fluminense tem poucos desfalques, Manuel e Cano. Alguns titulares retornam, todos ficam à disposição. Lúcio Acosta, Thiago Silva e René. Ganso é outro que volta, mas deve começar no banco. Provável Fluminense para o confronto de hoje contra o São Paulo é com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Como de costume, o São Paulo tem lista longa de ausências. O DM aumentou. Luciano e Ferreirinha não viajaram para o Rio de Janeiro. Luciano por conta de dores na perna direita. Já Ferreirinha pelo edema na coxa esquerda. Rafael e Sabino também ficaram na capital, já que cumprem suspensão pelo 3º cartão amarelo. Rafael Tolói é o único retorno. O zagueiro treinou bem durante a semana e deve começar entre os titulares. Com isso, o São Paulo deve ir a campo com Yang no gol, Ferrarese, Rafael Tolói e Alan Franco, Mike, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio ou Luiz Gustavo e Patrick ou Luca. E no ataque, Rigoni ou Paulinho e Tapia. Cicinho, calma! Se acalme, Cicinho. Vamos falar agora desse duelo interessante. Se tem alguém que conhece bem o time do São Paulo, inteiro ou desfalcado, é o Zubeldia. Tava lá, cada jogador, ele sabe as características, enfim, sonhava com Libertadores. Porém, ele saiu, foi mandado embora e aí foi pro Fluminense e tá mandando bem. E agora, Cicinho? Eu sei que você gosta do Hernan Crespo, mas o Zubeldia, e ele tá mais calmo no Fluminense. Não, o Zubeldia, o tempo dele passou, então não chora mais, não. Mas assim, é a oportunidade que ele tem de mandar uma taca no São Paulo, né? Porque o São Paulo totalmente desfigurado. O São Paulo vivendo cada dia mais o caos no departamento médico. Então, os jogadores, eles vivem essa questão, essa turbulência no São Paulo. Eu não sei se é problema psicológico, não é possível... O São Paulo deixava ele mais nervoso, lembra? Agora, no Fluminense, ele tá mais tranquilo, Cici. O São Paulo que deixava ele nervoso. Exatamente. Então, não dá pra falar que é o trabalho do treinador que tá lesionando os jogadores. Porque, você vê, no Fluminense não tem os mesmos índices de lesões com o trabalho do Zubeldia que tinha no São Paulo. Então, o problema não é treinar, o problema é a mente dos jogadores. A gente não sabe o que está acontecendo dentro do clube para os jogadores se lesionar tanto assim. Então, é algo que precisa ser revisto para a próxima temporada. Os caras estão se cuidando, será? Os caras estão se cuidando?
Eu não vou ser babado de jogador, mas assim... a questão, os jogadores do São Paulo estão muito frágeis. Deixa eu ver aqui, ó, a mensagem. Então, o Raí se machucou também, o Raí. Eu falei aqui, né? Mas os caras contrataram um profissional profissional muito importante no São Paulo, o Eduardo Raul, um nutrólogo muito bom, que também está dando conta ali do São Paulo. Senão o São Paulo ia estar muito pior, viu? Agora o Fluminense tem vários reforços. Por exemplo, você falou em lesão, quem está voltando, o Paulo Henrique Ganso, o Lúcio Acosta, que não jogou contra o Palmeiras, vai estar à disposição, Thiago Silva. O Fluminense também vem um pouco mais inteiro. Chega! Tá bom. Eu tenho que contar os dois lados da moeda, não é? Então, e os dois tricolores. Boa sorte, São Paulo. Então tá bom, eu vou mudar o assunto. Em sua homenagem, Ceci. Tem um duelo à parte, além de Flamengo e Palmeiras. É a disputa de dois técnicos prestigiados e muito valorizados. Felipe Luiz versus Abel Ferreira. O avião com destino a Lima, no Peru, está prestes a decolar. Muito antes de a final ser definida, os pilotos de Palmeiras e Flamengo desembarcaram no Brasil. Abel Ferreira, em outubro de 2020. Olha, eu estou aqui há 5 anos e durante os 5 anos aconteceu sempre a mesma coisa durante o período todo. Se vocês repararem, não conheço nenhuma equipa que consiga manter uma estabilidade ao longo do ano sempre. É difícil tu conseguires isso. Apesar das turbulências, o português encheu a mala de canecos. São 10 títulos que o tornam o técnico mais vencedor da história do Verdão. Já vos disse que a minha filosofia de jogo é muito mais do que o futebol. Não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida que eu trago e que eu acredito e trago para a minha equipa. É uma forma de ser e de estar na vida e de forma especial e particular no desporto. Já Felipe Luiz, depois de anos na Europa, retornou ao país natal em 2019, ainda como lateral esquerdo. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer. O Felipe Luiz, jogador, e o Abel Ferreira, técnico, se enfrentaram em 5 oportunidades. Foram 2 vitórias do Flamengo, 2 empates e um triunfo do Palmeiras. Esse último valeu muito. A América ficou verde pela 2ª vez consecutiva. Libertadores da América. Quase 3 anos depois da final, o então lateral esquerdo se tornou treinador. E no próprio rubro-negro, apesar da pouca experiência na pilotagem, tem alçado voos cada vez mais altos. Já soma 3 taças: Copa do Brasil, Supercopa e Carioca. Na temporada 2025, encarou o Palmeiras de Abel Ferreira 2 vezes. Deu Flamengo nos voos de ida e volta do Brasileirão. O clássico brasileiro hoje, do alto nível do futebol da Série A, é Flamengo e Palmeiras. São os 2 melhores elencos, na minha opinião. Flamengo e Palmeiras hoje tem uns elencos que você vê o nível do toque refinado, da velocidade de reação, do pensamento dos jogadores é um nível acima do que eu tenho visto. Mais de 200 dias depois do início da competição, Palmeiras e Flamengo desembarcam em Lima, no Peru, para a grande final. Abel Ferreira e Felipe Luiz se reencontram na disputa pelo título. Só que agora, os 2 são treinadores. Assim como num bilhete de voo, em que cada assento já está determinado, na poltrona de campeão da Libertadores 2025, só um vai poder ficar. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com quem quer que seja aqui no Brasil, está bem? Para mim, eu falei na outra entrevista, para mim o Abel é o melhor. Os números não mentem, estão aí. 5 anos num clube talvez com uma das maiores pressões também para trabalhar do Brasil. E é muito difícil jogar contra o time dele. Muito difícil.
treinadores de primeira classe. Um deles vai levar o clube à sala VIP de primeiro brasileiro, tetracampeão da Libertadores. Atenção, tripulantes, no voo final da Libertadores 2025, embarque iniciado. Felipe Luiz e Abel Ferreira, jovens treinadores com carreiras muito promissoras. O Abel, ele realmente, antes do Palmeiras, era muito novo, muito inexperiente, imaturo como treinador. E no Palmeiras, ele revolucionou. Ele transformou essa passagem em títulos, conquistas, grandes jogos, grandes vitórias. E o Felipe Luiz tem pouco mais de um ano de carreira no time profissional. E o que ele fez é louvável. Já tem campeonato estadual, já tem uma Copa do Brasil, está muito próximo de um brasileiro e de uma Libertadores. Então, não dá para brincar com esses caras, hein, Cicinho? Não dá para brincar, Renato. E a gente vê o quanto o futebol, né, nos faz, assim, ficarmos volúvel, né? Sabe por quê? Após o jogo contra a LDU, se a sequência já fosse a final, nós daríamos o Palmeiras como favorito. Pelo momento agora, já parece que o Flamengo é favorito. Só que aí você conta do lado de fora, tem esses dois grandes treinadores vitoriosos. Um sabe como que é o comportamento do cara dentro de campo, porque recentemente saiu, né, de dentro dos gramados para comandar a equipe, e o outro tem essa carreira brilhante que é o Abel, que fez no Palmeiras. Então, assim... É difícil você optar, falar quem vai ganhar, mas acredito que vai ser um grande jogo. Não acredito numa final feia, como o Edu falou ontem, não. Acredito numa grande final, um jogo bem bonito. E o Flamengo viajou empurrado, levantado, alçado pela torcida, que fez aquele aeroflá, que fez uma caminhada épica nas ruas, acompanhou o ônibus. O Flamengo chega, no mínimo, muito motivado em Lima. Entre os torcedores do Flamengo, um sentimento é unânime: o desejo de uma revanche contra o Palmeiras. Sentimento de revanche com o Palmeiras? Muito. Até porque é só isso mesmo, porque eles não se sentam mais na mesma prateleira do Flamengo, não. Estão muito abaixo. Porque esse sentimento que eu tô aqui, ó, de vitória, é de revanche. Ainda mais depois do que o Andrés Pereira fez e agora estamos do outro lado, Abel tentando fazer de tudo para tirar o foco. Com certeza vamos para cima. É Flamengo campeão da Libertadores. Até sábado, o nervosismo deve tomar conta de milhões de rubro-negros. Mas enquanto o dia da grande decisão não chega, a galera segue mandando energia positiva daqui. E para apoiar o time em busca do tetra da Libertadores, a torcida marcou presença no tradicional Aeroflá. Mais de 10 mil flamenguistas se reuniram aqui no Aeroporto Internacional do Galeão. Durante o Aeroflá, alguns torcedores chegaram a invadir o ônibus e tiraram fotos com os jogadores. Mas pouco depois, o que era festa acabou virando confusão. No momento da retirada dos torcedores de cima do veículo, a polícia militar afirmou ter sido atacada com pedras e outros objetos. E por isso, reagiu com gás de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha. Antes do tumulto, os flamenguistas fizeram uma bela festa, com músicas, fogos e bandeiras. A delegação do Flamengo desembarcou no Peru na noite desta quarta-feira e já na tarde de quinta realiza um treino em Lima, de olho no duelo contra o Palmeiras. Jogo muito difícil, a gente sabe disso, mas contamos com o apoio do torcedor, desde a saída do Ninho aqui hoje também na chegada. Acho que temos tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser, trazer o tetra tão sonhado para a nação e para todos nós flamenguistas. Entre as novidades na lista de relacionados estão o atacante Pedro e o zagueiro Léo Ortiz, que estavam no departamento médico. Os dois viajaram com o restante do elenco e devem ficar à disposição da comissão técnica. Sempre tem aquelas dúvidas, no caso do Flamengo, Léo Ortiz sendo preparado, Pedro já é um caso mais difícil, enfim, mas todo mundo unido, todo mundo foi para Lima para dar aquela força para quem estiver em campo. E o Flamengo, ele vive um momento especial, Rona, porque ele está muito próximo do título brasileiro, pode confirmar isso. E se confirmar o título brasileiro com uma Libertadores, melhor ainda. Então, e a massa que move, né, o Flamengo, uma massa que leva, que empurra, que vai no aeroporto, que vai no estádio, que está no Brasil todo acompanhando esse desfecho aí,
que vai ser maravilhoso no sábado, se Deus quiser. Assim, eu diria o quê? O que eu posso dizer aqui? Tem um lado bom também, aquelas musiquinhas de final de ano, né? Vamos lá, vamos vencer, vamos ser o quê? Não teve esse ano, não teve, né? Mas teve pelo menos o Flamengo. Isso aí não é tricampo, não, é 11 contra 11, irmão. O que foi? É 11 contra 11, não é 30 milhões, 11 milhões, não. Ali é 11 contra 11. Não, mas você tá cansado de falar que jogar no Allianz Parque a torcida faz a diferença? E outra, lá vai ser meio a meio, Cicinho. É meio a meio. Não, meio a meio. Meio a meio. Não. Você vai ver torcedor do Flamengo falando, ó, chega mais pra lá, chega mais pra lá e vai jogando pro cantinho. Vocês não estão acostumados a jogar uma final única. Vocês não chegam na Libertadores. Então eu vou falar, eu vou falar. Vocês não chegam. Essa que é a sorte de vocês é essa, é a final única. Eu ia falar, eu vou falar. Aqui o time saiu com os funcionários abandonando a bandeirinha e lá foi arrastado pela multidão até o aeroporto. É porque é melhor fazer a festa agora. Ronaldo, o Palmeiras ele deu sorte de pegar a final única e aí na sorte que ele tem, ele ganha. Agora, São Paulo, Corinthians, o quê? Ganhou duas pra mostrar. Ó, ganhamos aqui e ganhamos aqui. O Palmeiras também. Pra confirmar. Agora o Palmeiras também ganhou. Não, mas pega o Flamengo num dia ruim e ganha e fala que é melhor. Não é. Vocês vão demorar pra chegar numa final. Se o clima tá desse jeito aqui no estúdio, imagina em Lima com torcida do Palmeiras, torcida do Flamengo. Lá está Maurício Ferreira, repórter da Band News FM, representando o Grupo Bandeirantes nessa cobertura. E Maurício, seja bem-vindo ao Jogo Aberto. Você está em Lima, essa capital conhecida pela gastronomia e é a capital da Libertadores. Só se fala nisso nessa decisão brasileira em solo peruano. Tudo bem com você? Você, ao Cicinho, Ronaldo, Edu, todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. E aos poucos os torcedores vão tomando conta aqui já da capital peruana em todos os esquentas para essa decisão de sábado. Vamos conhecer o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio continental. Ontem as delegações chegaram aqui em Lima e agora foco total nessa partida de sábado no estádio Monumental. O Palmeiras foi o primeiro time a desembarcar por aqui por volta de 5h30 da tarde no horário local, 7h30 da noite pelo horário de Brasília. E como foi tudo muito corrido, jogo na terça-feira contra o Grêmio, na quarta toda a preparação da viagem, não houve tempo de nenhuma preparação ainda em território brasileiro. Quando os jogadores chegaram por aqui, se acomodaram no hotel onde a delegação ficará concentrada no bairro de San Isidro e fizeram a primeira ativação física, um regenerativo para quem jogou na terça-feira contra o Grêmio. Então ontem apenas essa atividade realizada no hotel, com todos os jogadores do elenco do técnico Abel Ferreira, até mesmo com Lucas Evangelista e Paulinho, dois atletas que ainda seguem no departamento médico, e com o Everton, que viajou aqui a Lima ainda com uma proteção no braço direito, está na reta final daquela recuperação de uma fissura na mão direita, corre aí contra o tempo para quem sabe ficar pelo menos no banco de reservas nessa partida de sábado. É um dos líderes desse time do Palmeiras, seria importante, claro, para o técnico Abel Ferreira contar com o goleiro pelo menos nesse ambiente ali de banco de reservas, mas com o Carlos Miguel sendo titular na decisão. Hoje o primeiro treinamento em campo, aqui em território peruano. Palmeiras às 4h da tarde no horário local, 6 da tarde pelo horário de Brasília, vai utilizar as instalações do Alianza Lima, o estádio do Alianza Lima, para fazer esses ajustes finais. E agora a gente confere na reportagem do Nivaldo Decilo como foi essa chegada do Palmeiras aqui em Lima para a final da Libertadores. Se o tempo voa, nem parece que 4 anos exatos se passaram. Nesta mesma data, em 2021, o Palmeiras se tornava tricampeão da Libertadores contra o mesmo Flamengo. Em Montevidéu, no Uruguai, os dois brasileiros empatavam em 1-1. Na prorrogação, teve falha de Andréas Pereira, que agora, coisas da bola, está do outro lado. E gol de Daverson. Agora começa outra viagem. Aliás, começou. Em voo fretado de cerca de 5 horas, o Palmeiras seguiu ontem para Lima, no Peru. Família Palmeiras, agora a decisão, partiu Lima. Um abraço. Agora a decisão, partiu Lima. Avante palestra. Acreditando nesse elenco, nesse grupo maravilhoso que já demonstramos muitas vezes a força e a capacidade do que a gente é. Vamos fazer história com esse clube, né? E chegou na capital peruana no começo da noite, carimbando o passaporte para a 7ª final entre brasileiros na história da competição. Carimba sua presença aí na final.
27 jogadores viajaram, inclusive os lesionados. Na chegada ao hotel, festa da torcida e a fé alviverde para o Palmeiras se tornar o primeiro time do Brasil a vencer a Libertadores pela 4ª vez. O Flamengo também tenta o tetra. Se perdeu em 2021 para o alviverde, ganhou no ano seguinte contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, no Equador. Gol de Gabigol. Um desafio e tanto. E Abel, que meio que entendeu que não dá mais no Brasileiro, aposta tudo nessa final de sábado, querendo, claro, um repeteco do que viveu há exatos 4 anos. A paixão dos torcedores na América do Sul é muito forte, é muito grande e esperamos que venham em número para nos ajudar. Hoje o Palmeiras faz treino fechado às 6 da tarde no horário de Brasília, às 4 da tarde no horário peruano no estádio do Alianza Lima. Amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, treino parcialmente aberto. Mas antes, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e de um jogador ainda não divulgado pela assessoria de imprensa no estádio Monumental de Lima, palco da grande decisão de sábado, para onde estão direcionados todos os olhares. De perto, a torcida está fazendo a parte dela. Apreensão nesse momento de espera e expectativa. Até sábado chegar, haja coração. Abel vai ser campeão da Libertadores de novo? Nenhum treinador ganhou 3 vezes essa competição dirigindo equipes brasileiras. Como ele sempre diz, nós temos um plano. É nisso que essa galera acredita e torce. Uma perguntinha mais fácil. Vocês tiveram essa experiência de final de Libertadores na vida, na carreira, e levaram, inclusive. Rona, você não chegou, né, Não, eu tive a primeira vitória do Corinthians em Quito. Foi a primeira vitória na Libertadores, fora de casa. Só isso que só isso. Na minha época, né, o importante era o brasileiro e a Copa do Brasil. Foi o primeiro time paulista a vencer, né? Então, qual que é a sensação de um jogador que chega nesse momento, que sabe dessa pressão, que vê as notícias na TV, na internet, que tem noção do que o torcedor faz de loucura para poder acompanhar de perto uma decisão como essa? Como é que o jogador fica? Como é que é o ânimo, a adrenalina e o senso de responsabilidade, hein, Edu? Acho que isso que é o grande segredo, Renato. Você saber lidar com as suas emoções, né, com a ansiedade, com o nervosismo, sabendo que é uma responsabilidade muito grande você estar jogando uma final de Libertadores, se você se preparou para estar naquele momento. Então, eu pensava e agia da seguinte, eu não posso fazer nada diferente que eu já fiz. Tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então, eu estou aqui. Agora é ter tranquilidade, cabeça fria, com responsabilidade e fazer o que eu sempre soube fazer, que é jogar futebol com seriedade. E aí, é claro, quem tiver mais concentrado, quem tiver mais focado e quem saber mais aproveitar as oportunidades, pode sair campeão. Então, eu pensava assim, fiz o que tinha que fazer. Agora é jogar tranquilo. Neymar, contrariando o próprio Santos, o departamento médico, quer jogar contra o Sport, mesmo que ele não esteja 100%. Será que agora vai? Não bastasse a zona de rebaixamento, um susto. Neymar com dores no joelho esquerdo a 3 rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Exames constataram um problema no menisco e o cenário de uma intervenção cirúrgica foi analisado. Mas a boa notícia para o torcedor santista veio no final da tarde. Em meio a especulações, inclusive, de que Neymar passaria por uma intervenção cirúrgica, o craque treinou normalmente sem restrições e deve ser relacionado para a partida de sexta-feira contra o Sport na Vila Belmiro. Mas ele treinou normalmente, isso que é o mais importante. Não sentiu dores, não sentiu nada, o joelho não inchou, não houve nada que pudesse impedir ou de ter a possibilidade de contar com ele no próximo jogo. Isso é o mais importante.
Embora ainda não seja certeira a participação do jogador como titular na partida contra o Sport amanhã na Vila, ao menos no treino ele não teve restrições, o que pode ser indicativo de que a cirurgia não vai acontecer antes do fim do Brasileiro. Um pouco mais de alívio para o Santos e o técnico Juan Pablo Vojvoda, que esperavam contar com camisa 10 até o final da temporada, juntar forças para escapar do rebaixamento. Neymar só atuou 17 vezes no Campeonato Brasileiro, 14 como titular. São 25 jogos na temporada, mas o craque continua sendo a principal aposta para escapar. Na disputa que era com Vitória e Internacional, o Santos agora vê o Fortaleza com boa possibilidade de sair da zona. O Peixe, assim, tem mais de 50% de chances matemáticas de viver o pesadelo. A equipe não depende só de si e precisa de pelo menos um tropeço do Inter ou Vitória, ainda que vença os 3 jogos finais. Com Neymar ou sem, o final de ano vai ser de arrepiar. Ai, Neymar, hein? Sempre ele. Mas o que eu quero falar na sequência é sobre Libertadores, decisão, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Antes, Ronaldão, para de secar todo mundo, hein? Chega. Passa um ano inteiro secando. Eu tenho um jogo de dominó. Deixa o Palmeiras pra lá, o Inter, todo mundo. Eu tenho um jogo de dominó no sábado às 4h30 da tarde, então eu não vou nem me preocupar com isso aí. Ai, de dominó? E truco também. Truco e dominó. Gente, vamos acelerar o debate por aqui. Edu Dracena, é tudo ou nada, Edu? Ou termina o ano glorificado, rumo ao Interclubes, pensando em outros objetivos, ou será melancólico? E aí, você sabe, pode acontecer uma maca aqui no programa, tem algumas consequências. Edu, qual será o roteiro? Boa tarde, Renata. Tira essa mágoa do coração, vocês, Garbi. Tira essa mágoa. Vocês não fazem bem pra vocês. Agora, tá batendo ansiedade, o nervosismo também. Claro, ele chega aqui no programa e o pessoal começa a falar tudo e mais um pouco, aí deixa. O Edu é capitão, ele tem a marra, tem a manha, tem experiência. Mas, Cicinho, pensa o seguinte, não tem jeito. O Flamengo tá muito próximo do Campeonato Brasileiro, poderia ter conquistado diante do Galo, não conseguiu. E agora tem a Libertadores, essa rivalidade presente. Sei não, hein? Tá difícil até de palpitar, Cici. Boa tarde, amiguinhos. Eu fico, assim, abismado tanto que o Palmeiras favorece o Flamengo, né? Porque se o Palmeiras não tivesse aberto mão do brasileiro, o Flamengo ainda não... O Flamengo já é campeão, gente. Por quê? Porque o Palmeiras abriu mão. E agora, quem que o Flamengo vai enfrentar na final? Palmeiras. Quem vai ser campeão? Flamengo! Chico Garcia, eu sei que você gosta da história, dos retrospectos, das estatísticas. Boa tarde. Boa tarde. Na última vez, Flamengo e Palmeiras, quem levou a melhor foi o Verdão de Daverson. Gente, Renata, boa tarde a todos. Eu entendo o Edu, eu tô muito nervoso. Eu tô numa ansiedade pra essa final que vai acontecer amanhã entre Vasco e Inter. Cara, eu tô desesperado. Mas assim, eu não durmo. Eu passei a semana inteira pensando no jogo mais importante da semana, que é amanhã em São Januário. Bora, Vascão! Vamos, Vascão! Cuida do seu lado, ainda pode ter uma pré-Libertadores, deixa os outros em paz, não é? O presidente do Corinthians não falou, deixe o Corinthians em paz? Deixa o Corinthians em paz. Cuidem do resto. Agora, Capelanes. Tá alongando? Tá alongando pra quê? Pra Série A do ano que vem, é isso? Também. Alongando já pra empurrar bem a maca na segunda-feira. Segunda não vou jogar, hein? Segunda noite. Nossa, que eu vou passar de fita crepe em você. Segunda noite não vou jogar. Não, calma, capitão. Calma, capitão. Pega o leve. Não, olha isso aí, chantagem emocional, não pode. Eu senti saudades, a ausência dele é profunda. Doutor Marco Aurélio Cunha, você e seus pensamentos, suas ideias, seus comentários lúcidos estão de volta nesta quinta-feira. Boa tarde. Obrigado, Renata. Boa tarde a todos. Bom almoço. Renata, sábado vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Eu acho que o Abel fez bem de abandonar o Campeonato Brasileiro. Ele fez bem de abandonar. Estava perdido. Então, nada do que jogar todas as forças nesse jogo do sábado. Eu tenho certeza que vai ser um jogo muito pegado. Eu não acho que ninguém é favorito. Vai ganhar o que errar menos. Eu só acho que o emocional do Palmeiras está ruim.
porque o Abel comprou uma briga que ele não precisava ter comprado, de arbitragem, de passado, de jogo do São Paulo. O cara que quer ganhar, ele olha pra frente, não olha pra trás. Então esse é minha análise para o Abel. É só um boa tarde agora. É que a cadeira é do Ulisses. Não, mas eu tô sentado na cadeira do Ulisses, me deu vontade de falar isso. Entendemos. Ele errou de ficar olhando pra trás e deveria ter comprado a parada. Eu vou jogar a Libertadores e ponto, e vou ganhar. Doutor aberto, hein? Faz uma folga, hein? Aliás, já há boatos e rumores de que em Lima as torcidas de Flamengo e Palmeiras estão correndo, fugindo do Ulisses. Ele tá soltinho nas ruas. Olha só essa dupla inusitada. Eu acho tão engraçado quando o Ronaldo e João Pedro Sgarbi se unem. Esse menino tá esquisito, hein? Vocês estão unidos contra o Palmeiras, eu sei disso. Nunca estivemos tão juntos na nossa vida, né, Dudu? É tão legal estar juntos. Não precisa muita força, né? E já pode começar a festa aqui no Jogo Aberto? Ô Edu, na moral, esse cabelo aí que você comprou, prepara que eu vou arrancar tudo com fita crepe. Depois do que você fez comigo quando o São Paulo foi eliminar, se prepara. Você vai ficar igual a mim, ó. Para aí, mamãe tem prioridade. O que é, Leila? Sabe o que muda na minha vida? O quê? Zero. Como é que é, mamãe? Sabe o que muda na minha vida? Zero. Que soberba, hein? Aliás, ela disse que, independentemente de ganhar ou não a Libertadores, ganhar título em 2025, ela quer a sequência de Abel Ferreira até o final do mandato. Tá certo, ela quer, né? Everton Guimarães, tudo bem? E aí, Minas, como é que tá o clima para Libertadores? Já que a Sul-Americana não veio, não é? Agora Flamengo e Palmeiras, sabemos que um será tetra e tem tudo para a decisão pegar fogo, Everton. E nós vamos vencer. Eu posso fazer uma introdução aqui, mais ou menos como a do Marco Aurélio, 10 minutos falando. Mas não, serei breve. Boa tarde. Eu lembro aos amigos que o Atlético era muito favorito contra o Lanús. Tem que citar o Atlético, perdeu. Mas o Galo. Será que ele já se recuperou? Não. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que o Flamengo é favorito. Que eu acho que o Flamengo é favorito, o que não quer dizer que ele vá ser campeão. Que morenada, velho. Bom, sai Everton Guimarães, que voltará em instantes, porque a dupla... Olha só! Maurício Ferreira, aqui no nosso Jogo Aberto, e logo de cara, ele já está ao lado de Ulisses Costa. Que vidão, hein? O doutor Fiel, que não é mais doutor Fiel, é doutor Neymar. Está ótimo em Lima. Tudo bem, dupla? Uma habitat natural dele. Nada pra não cair essa varanda aí, hein? Tudo bem, Rê, tudo bem. Beijo pra você. Tô aqui com o Mauricião, um dos grandes repórteres do Rádio TV Brasileira, tá aqui do meu lado. Mandar um abraço pro Sgarbi, que eu tô acompanhando o Sgarbi em tudo, cara. Muito legal ele falar essa questão da diretoria do São Paulo. Tem que sentar e resolver as coisas. Tá de parabéns, o Sgarbi, é isso aí. Capelanes me liga, fala, tô louco pra conhecer Lima aí no Equador. Eu falei, não, você tá de brincadeira, Capelanes. Lima no Equador, desculpa, não conheço, né? O Edu Dracena, saudado pela torcida do Flamengo. O que o torcedor do Flamengo mais quer ver o Edu Dracena sair de maca. E uma ótima notícia pra torcida do Palmeiras. Sem pescoço. Everton falou que o Flamengo é favorito, como ele disse que o Galo era favorito na Sul-Americana. Essa vida é muito louca, viu, Renata Fã? Que coisa! Ele chega chegando, literalmente, não vai se jogar no mar, hein? Tá frio! Não vai voltar pra casa! Imagina! É meu habitat. Maurício, é o seguinte, não tem. O Ulisses já é muito tempo de casa, né? Conhece todo mundo, a intimidade com esses meninos. Agora, queremos saber aí aquela história de... Você não vai se defender de que os torcedores de Palmeiras e Flamengo estão correndo de você? Não, de maneira alguma. Você viu como é que corre? Você acha que eles correm de mim? Não, eu sou o cara do povo. O Jogo Aberto é com a comida de a Band é do povo. As torcidas maltratam. Os bandidos estão aqui, né? Bandido tem em todo lugar, né? Essas brigas, o que é engraçado é o seguinte: eu encontrei inúmeros palmeirenses e flamenguistas juntos, conversando, falando do jogo, tirando sarro, uma piada aqui, outra ali, não é mesmo? Tudo normal. Essas brigas acontecem com aquelas pessoas que não têm preparo nenhum para viver em sociedade, que tinha que estar numa jaula, preso, você tá entendendo? Briga não tá com nada. E aqui, graças a Deus, eu não vi nada. Teve, a gente sabe que teve.
Mas onde a gente tem andado aqui, está tudo tranquilo, eles se encontram, bate-papo, trocam ideia, e assim tem que ser. É isso, Renata. São poucos casos mesmo de confusões que tivemos por enquanto aqui na capital peruana. Que bom, né? Que isso seja contido, porque não queremos violência, não queremos brigas, pelo contrário. O desejo é de uma final incrível, memorável, que faça jus à qualidade de Palmeiras e também ao Flamengo, que hoje não são os melhores times do Brasil, e sim da América. Estão numa decisão por méritos, passaram por várias batalhas, se fortaleceram e agora que vença o melhor, né, Ronaldão? E nós temos as imagens do Ulisses andando de carro lá. Como assim? Lima. Tô curioso. Não. Achamos o Ulisses. Chegando até Lima, esse menino. Sensacional! Esse carro, ele não dirige, ele veste esse carro, né? Aproveitando a vida! Sai de bebê do lindo! Ai, gente! Pra sair do carro tem que usar Ulisses vive calçadeira. a vida. O que é, doutor? Pra sair do carro tem que pôr calçadeira. Não é de sapato, né, doutor? Os caras Pra puxar acham o calcanhar. Agora eu quero começar pelo lado palmeirense da história. O Flamengo saiu do Rio de Janeiro nos braços do povo. O Palmeiras teve uma saída mais discreta aqui de São Paulo. Mas é um time que vem concentrado porque não jogou contra o Grêmio. Os titulares não foram a Porto Alegre. Se preservaram, já estão vivendo essa decisão por mais tempo. O Flamengo ainda lançou mão de alguns titulares contra o Galo. E eu pergunto pra você, Edu, se o Palmeiras vencer esta Libertadores, ganhar esta final, pra você, qual será o grande mérito da campanha do Palmeiras? Eu acho que é a regularidade, Renato. Eu acho que o Palmeiras classificou em primeiro no seu grupo, não é um dos melhores da competição. Então, acredito que, claro, que perde uma semifinal para o fora de casa, a primeira derrota nessa temporada. Então, acredito que foi a regularidade. Eu acho que, e por mérito, está na final, sim. Agora, é uma final onde que tudo pode acontecer. E eu vejo, assim, o Palmeiras se preparando mentalmente, porque tecnicamente, fisicamente, também está bem preparado. Agora, uma final se resolve realmente, como o doutor falou, é o mental, é quem está mais tranquilo, a pessoa não querer fazer, o jogador querer fazer nada mais do que já fez até então. Então, tem que ter tranquilidade, confiar no processo, confiar no trabalho, que as coisas podem acontecer da melhor forma possível. No Palmeiras se fala muito em Abel Ferreira, que é o grande protagonista, vários títulos nos últimos 5 anos, inclusive 2 Libertadores, mas quem vai entrar em campo são os atletas comandados por ele. O Palmeiras passou por uma reformulação, vários jogadores chegaram, alguns se consolidaram. Desde que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque virou titular, o Palmeiras melhorou, só que agora chega oscilando. Ulisses Costa, eu quero saber de você aí, se a torcida do Palmeiras está confiante, qual é o detalhe que está fazendo a diferença para o Palmeiras conseguir esse título, hein? Olha, Renata, é o seguinte, eu acho que o fundamental foi o que a Leila disse. A Leila foi muito bem, ela foi muito inteligente, cirúrgica, ao dizer que não tem nada de arbitragem, não. A gente que não teve competência para ganhar o Campeonato Brasileiro. O que ela faz com isso? Ela joga uma responsabilidade em cima do Abel, que tem que tê-la, não pode ser diferente, e em cima também do elenco do time do Palmeiras. Fala, boto fé em vocês, esquece a arbitragem, vamos jogar futebol. O equilíbrio emocional, ele é fundamental para uma decisão como essa. Você ter a cabeça no lugar, a raça, a vontade de vencer, né? O Palmeiras precisa ter isso que não teve nos últimos 5 jogos que disputou. A gente viu um Palmeiras até apático em alguns momentos, principalmente contra o time do Vitória. Eu transmiti o jogo, era assustador. O Flamengo, ele cresce demais nesse momento, mas é uma decisão. É um momento em que o torcedor do Palmeiras está muito confiante. O torcedor se baseia no último título da Libertadores do Palmeiras em cima do Flamengo. Que o Flamengo também chegou nas mesmas situações, favoritíssimo para o jogo e tal. Mas o torcedor do Flamengo não fica atrás. Ele está acreditando muito, muito, muito. Ambas as equipes, ambos os torcedores acreditam. E um detalhe que eu achei muito interessante nas conversas que eu tive aqui com eles. Eles se respeitam futebolisticamente dizendo, no campo de jogo. Por exemplo, alguns flamenguistas chegaram, mas tinha que ser o Palmeiras, né, cara? É difícil o Palmeiras, é um time encardido, um time difícil. Aí o Palmeiras fala, o Flamengo é muito forte, é elenco muito forte. Então existe nas pessoas que têm consciência e que amam o futebol um respeito muito grande para essa final, para essa decisão. Será o primeiro tetra do futebol brasileiro, né, dentro da Libertadores da América. Então eu vejo assim um equilíbrio em todos os quesitos, Quando eu tive em Montevidéu, fazendo a decisão que o Palmeiras foi campeão, a torcida do Flamengo chegou em muito mais número
antes, bem antes, né, da decisão. E aqui as coisas acontecem de uma maneira diferente. O torcedor do Palmeiras também está chegando junto, começou a chegar mais torcida. Eu acho que haverá até um equilíbrio de público aí, não tão diferente do que aquele que nós tivemos em Montevidéu. Mas é tudo equilibrado, não tem favorito para nada, Rê. Todo mundo fica até com receio de falar que Flamengo é favorito ou Palmeiras, porque em algum momento, já na outra decisão, o Flamengo também era apontado como favorito e acabou na prorrogação perdendo para o Palmeiras. Então, Chico, a gente já sabe do equilíbrio, da força de cada um, mas o diferencial vai ter que aparecer. Nem que essa decisão seja levada para prorrogação, pênaltis, mas alguém vai sair campeão e outro vai ter vários problemas até o final do ano. O Flamengo talvez menos porque será campeão brasileiro. E o Abel sabe que ele tem uma bala, né? Ele tem um tiro que precisa ser certo. Ele tem um alvo que é a Libertadores da América. Que tem uma representatividade, na minha opinião, claro que o ideal é ganhar os dois, né? E o Campeonato Brasileiro é super difícil, mas eu acho que tem uma representatividade maior em relação ao brasileiro, porque aí você, primeiro, é o primeiro e único, será, né? O único tetra brasileiro. O Abel Ferreira, só ele, será tricampeão da América, isso é um negócio inacreditável. Vaga na Copa Intercontinental, vaga na Copa do Mundo de Clubes, já garante vaga na próxima Copa do Mundo de Clubes com um prestígio absurdo, um investimento, né? Porque esses clubes recebem muito dinheiro para investir também para essa Copa do Mundo. Então, assim, não dá para comparar a importância hoje de uma Libertadores e de um Campeonato Brasileiro. O Abel sabe, eu concordo com o doutor, tenho batido nessa tecla, que o brasileiro estava muito difícil pela vantagem conquistada pelo Flamengo. E ele entendeu. E aí eu acho que essa é o X da questão. Ele entendeu que o seu elenco não estava bem. O seu elenco não estava legal, não é normal o que aconteceu. 5 partidas sem ganhar, 3 jogos sem fazer um gol, aí vai para o Grêmio lá, 3, 4 dias. Ele citou muito que os europeus falavam com ele. Vocês têm uma decisão continental no final de semana e vai ter jogo no meio da semana? Ou seja, ele entendeu que, não, essa semana eu preciso bloquear, isolar os caras. E depois de tudo que você falou, Chiquito, você acha que o Flamengo vai abraçar só o Brasileirão? Não, depois de tudo isso que você falou aí. Mas vamos lá, né? O Flamengo, ele está, de uma forma até inconsciente, com uma atenção um pouco dividida. Ele sabe que ele precisa agora vencer o Ceará, e vai vencer, imagino eu, na semana que vem, para confirmar o título brasileiro, que está encaminhado. Sim. Mas eles têm uma ideia, obviamente, de ganhar os 2 títulos, é claro. O Flamengo, gente, o Flamengo é um baita time, está super mobilizado, fez o Aeroflá, a torcida está junto, isso é inegável. Agora, eu preciso analisar os 2 times. Eu não posso dar o Palmeiras como morto por uma sequência recente e ruim, até pela campanha que o Palmeiras fez na Libertadores. Gente, os caras reverteram um 3-0 da LDU da maneira como foi. Vocês acham que isso... Qual é o combustível disso para uma decisão? Mas agora é um campo neutro, não tem mais Maracanã e nem Allianz Parque na parada. Mas tá 0-0. Tá 0-0 e é um jogo só. O jogo começa 0-0. É um jogo só, não tem... Por incrível que pareça, o jogo começa 0-0. Não tá, Capela. O Abel tem 2 títulos. Pra mim tá 1-0 Flamengo Ele já tem 2. O Corinthians só tem 1. E tem Mundial 2 também. 2 Mundial. O Palmeiras tem 1. Eu acho engraçado uma coisa. Será que tá 0-0 mesmo? Pra você que tá aí em casa, pra você pensar. Porque se você for analisar, todo mundo fala sobre o jogo mental. O jogo mental daqui, é o psicológico daqui, que isso aqui é bonito, o aspecto para lá. André Pirlo diz, futebol se joga com a cabeça, os pés são apenas instrumentos. Perfeito, mas vocês batem tanto na questão do jogo mental, ninguém vai falar nesse meio de semana também sobre uma rusguinha entre Leila e Abel? Você quer Não. Ou vocês vão normalizar. Olha o que ele fez. Veja só, o Abel dá um depoimento falando que perdeu o campeonato por causa dos outros. A Leila ontem, brilhante, parabéns, Leila. Parabéns, você representa realmente. Que dirigente que é. Que pena que ninguém praticamente é como você no futebol brasileiro. Obrigada. Nada. E a Leila, ela pega e fala justamente isso. Nós perdemos porque nós somos incompetentes. Ponto. E mesmo assim ela disse que vai manter o Abel. Então, na questão... mesmo assim ela disse que vai manter o Abel. Porque ela também está desesperada. Porque ela sabe que se ela perder o Abel, ela perde um baita de um escudo. Voltando aqui, o negócio é o seguinte. Aspecto mental por aspecto mental, hoje quem chega melhor preparado, quem que é? É um Palmeiras que abandonou o Campeonato Brasileiro ou é um Flamengo? Tá bom. O Flamengo, ele é favorito? Sim. Há favoritismo? Sim. Isso quer dizer que o Flamengo vai ganhar? Não. Pra mim, hoje é 60-40 pro Flamengo vencer o título. Com certeza o Vitor Roque vai entrar em campo pensando, nossa, a Leila falou do Abel. Meu Deus, eu não vou fazer gol
por isso. Não, tá lá no placar 0x0, mas o Flamengo mentou. Mas a Leila foi contra o Abel. Ah, para, gente. Vocês são contraditórios, né? Não é Porque vocês falam de aspecto mental pra caramba. Quando a gente analisa que a Leila não concordou com o Abel, tá tudo certo. Nós estamos falando só do placar, se tá 0x0. É até clichê falar isso. São os dois grandes clubes por conta de gestão, por conta de tudo que fizeram nos últimos 10 anos. Não é uma final só de agora, nos últimos 10 anos. Se realmente o Palmeiras está com o Abel, há esses 5 anos, desde 2020 está com o Abel. Você realmente acha que esse fator externo, que nunca entrou em campo no Palmeiras, vai entrar numa final de Libertadores? Não sei. A chance é 0. A crise no Palmeiras sempre é externa, nunca é interna. Quando, nossa, tá não tudo é crise ali. interna, o Palmeiras não tá com crise técnica hoje. O Palmeiras não tá em crise no campo, você não tá assistindo o Palmeiras jogar. Mas você acha que tá em 5 crise? jogos sem ganhar nada, entregou o brasileiro, não tá jogando nada de futebol. Por coincidência, tá nas 2 Libertadores que ele ganhou com o Abel, sempre chegou mal, com resultados ruins acumulados antes da decisão da Libertadores. Mas não entrou crise em campo no Palmeiras. Coincidência ou não, depois que o Palmeiras só está jogando mal, depois que classificou para a final. Coincidência ou não, nunca ganhou o Mundial. Pelo menos já está na final, então o pessoal abandonou o brasileiro, que você achou legal. Então eu já vou tirar a dúvida. Leila Pereira, o que você acha dessa opinião do Capelanes? Sabe o que muda na minha vida? 0. Pô, te elogiei, tia Leila. Me ajuda. Everton Guimarães, realmente, eu só fico pensando o seguinte, o lado vitorioso vai extrapolar, comemorar, uma loucura, vai pensar já no Interclubes, o lado perdedor vai ser difícil fechar essa ferida tão rápido, hein? Maca. Vai, Renata, vai ser difícil. Para mim, a maior decisão da história da Copa Libertadores não é entre brasileiros coisa nenhuma. A maior decisão da história da Libertadores, né? Se você pegar o número de jogadores, já falei isso aqui, selecionáveis, os orçamentos dos clubes, nunca se despejou tanto dinheiro nos 2 clubes como agora, né? A capacidade dos treinadores, embora o Felipe Luiz ainda esteja no período de construção, e eu acho que vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, aliás, quiçá do futebol mundial, ele tem condição para isso, porque ele é muito jovem, mas é importante destacar. Eu acho que o Flamengo chega para essa decisão com um ligeiro favoritismo. O Flamengo tem mais jogadores decisivos, né, do que o Palmeiras. O elenco do Flamengo, só basta olhar para o banco, né? O que o Felipe Luiz tem no banco e o que o Abel tem no banco. O Abel sabe disso. Só que se nós puxarmos para o lado do banco de reservas, mas falando de treinador, o Palmeiras tem um super treinador. Que sabe desviar foco, né? Mas que errou quando entregou o Campeonato Brasileiro, entregou cedo demais, mas talvez ele tenha feito isso. Falar que entregar também eu acho que é um pouco forte, mas que desistiu um pouco cedo demais do Campeonato Brasileiro, mas talvez para voltar o foco todo para a final. Ninguém pode dispensar, Renata, a capacidade do Abel de mobilizar esse elenco aí. Então, eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo, mas meu palpite sai amanhã. Estamos na internet, nos embalos da grande decisão da Libertadores de sábado em Lima, entre Palmeiras e Flamengo. Marco Aurélio Cunha, você que estava em Floripa, não é? Não sei nem Vamos pensar em Lima e na decisão de sábado. É perto, né? É pertinho. Pra vencer no finalzinho do ano. Renan tá chorando, irmão. doutor. Mas no final do ano lá, hein? Passa um dia e passa outro dia e aparece um Fortaleza, aparece o Vitória, aparece o Santos. Eu não sei não, hein? Ai, esse final de... Esse final tá ruim, hein, Renato? Mas não é esse o assunto, doutor. Vamos para o topo da América, Libertadores. Olha, Renata, o Capelanes falou um negócio que eu fazia uma aula, chamava Dia do Jogo, onde eu abordava todo o tema que envolvia o futebol além da partida. Então, quando a gente fala do jogo 0x0, esse 0x0, o Capelanes falou muito bem. Opa! O 0x0 é numeral. Doutor, não faça isso. Não, a convivência tá mudando. Doutor, não me abandone mais, doutor, por favor. Não me abandone mais. Você chega com o 0x0 no jogo. Chegou lá no vestiário 0x0. Você não acredita em 0x0? Até chegar no vestiário, tem o seguinte... A viagem foi boa, o ambiente é bom, o hotel é melhor, o ônibus, o material chegou, tem alguém machucado, alguém brigou entre si. Existem tantos fatores que influem no resultado que aquele 0x0 é só figurativo. Muitas vezes você já chega no jogo
perdendo de 1 ou 2-0, pelo que aconteceu durante a semana inteira. A viagem. Por tudo, pelo clima emocional, pela pressão que você recebe. Então, o 0-0 é muito relativo. Parabéns, doutor. Parabéns, doutor. Infinitas possibilidades. É sempre o que eu penso quando eu lembro de Ulisses Costa. Realmente. Olha só, Rona, chama a dupla aí, Maurício Ferreira e Ulisses. Curtindo uma vibe boa, uma vista bonita lá em Lima. Eu tô querendo ver o mar É a até preparação agora, né? pra decisão, hein, que? Eu tô querendo ver o mar até agora, não consigo, né? Tá difícil. Montanha aí. Vem cá, me pegou, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, menino lindo, olha que bochechinha. Perguntar pra você, vocês estão de crachá na praia, o que é? É praia particular? Ô, Pirulito, deixa eu falar uma coisa pra você, Pirulito. É o seguinte, você põe tira o cotovelo da geladeira, hein? Tá com a dor de cotovelo me do fala, Palmeiras. mas vocês estão de crachá na praia, velho. Porque acontece o seguinte, a Conmebol pede para todo mundo que for trabalhar para facilitar o crachá, ele abre portas, você consegue locais especiais que às vezes o torcedor não tem acesso. Então a gente anda de crachá, que é o normal, porque a gente está trabalhando aqui e a Conmebol pede isso muito, para que você tenha acesso facilitado por parte de seguranças, por parte de policiais. Então é por isso que a gente usa o crachá. O crachá, ele é um cartão verde para que a gente possa aí, andar tranquilamente aqui em Lima e ter acesso a lugares que o torcedor comum não tem. Mas é isso aí, gente. É uma decisão, torcida do Flamengo, do Palmeiras fazendo festa, e é o maior jogo da Libertadores da América de todos os tempos para mim. Bom trabalho para vocês aí em Lima, boa preparação, acompanhe os detalhes e a gente segue por aqui. Valeu, Maurício Ferreira e Ulisses Costa, correspondentes Band, diretamente de Lima. Casaco na praia. Ó, o Capelanes adora uma treta, né? Eu? É, uma tretinha, Sou o cara né? da paz. Olha o que aconteceu entre Abel Ferreira e Júlio Casares. Abel falou e o presidente do São Paulo respondeu. Depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2. E não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. Eu vi essa entrevista. Eu acho que ele seria muito melhor ele ficar focado nas questões dele. Foi um erro de arbitragem estupendo, que o São Paulo brigou muito para que as imagens e o áudio fossem destinadas, mesmo que o VAR não chamasse o árbitro, como aconteceu, e nós brigamos muito. Eu acho que nós contribuímos tanto para o bem do futebol, e não é nada contra A, B ou C, foi um episódio com um jogo contra o Palmeiras. Mas isso tudo trouxe à tona a necessidade de um grupo de arbitragem que a CBF, com sabedoria, está trabalhando. Esse grupo vai melhorar bastante a preparação e a profissionalização desses árbitros. Gente, um fala, outro responde, é fogo cruzado. Doutor. É erro estupendo, né? Enfim. O que é estupendo, doutor? É uma coisa grandiosa, assim, boa, né? Lado positivo, né? Lado positivo. Eu não entendi o que ele falou, então. Mas eu acho que cada um cuida do seu. O São Paulo não tem nada a ver com o que o Palmeiras está fazendo. Quisera eu estar na final da Libertadores. Então, resposta institucional, cada um sabe o que fala. Doutor, você foi muito diretor de futebol agora, não é? Muito apaziguador, mas tem mais treta. E é entre Osmar Stabile e Leila Pereira. É inadmissível e injusto eu disputar um campeonato pagando meus atletas direito CLT e imagem, tá? Porque muitos clubes dizem que pagam em dia, mas imagem atrasado 3, 4 meses. Nós pagamos em dia, disputando com clubes que não pagam absolutamente a ninguém e ganham os campeonatos. Eu quero dizer para os presidentes de clube que ficam o tempo todo criticando o Corinthians, que eles cuidem do clube deles, deixem o Corinthians em paz, né? E que de 3 em 3 meses tem alguns presidentes que vêm a público criticar o Corinthians, criticar a administração. A administração é séria, acredite na administração atual. O Corinthians vem trabalhando com o atual presidente com seriedade, buscando cumprir os compromissos que foram assumidos lá atrás, que a gente cumpre com dificuldades. Então, eu quero dizer o seguinte, quando diz que com dívida o Corinthians é campeão,
eu quero dizer que isso aí é questão de competência. E aí, Capela? Aí que, olha, algumas vezes vocês falam a palavra burro, estúpido, imbecil aqui no programa. Eu visto a carapuça que às vezes eu acho que é pra mim. Às vezes não, mas às vezes eu falo que é. E nesse caso, a Leila ela não falou o nome do Corinthians, mas o presidente vestiu uma bela de uma carapuça. Por quê? Porque se você for analisar, eu sou muito crítico à CBF, todo mundo sabe, mas eu quero parabenizar aqui o Samir Chaldi, porque ele está trabalhando com essa questão do fair play financeiro e é natural. Porque se o país fosse sério, se o futebol brasileiro fosse sério e correto, a gente não estaria vendo essa vergonha aí que acontecem com vários clubes. Agora, eu acho que essas alfinetadas, elas fazem parte. Qual o problema? Qual o problema da Leila pegar e falar realmente? Ela paga tudo em dia, faz tudo bonitinho e tem que ver um monte de clube que não paga absolutamente ninguém, ainda podendo contratar e muitas vezes vencendo o time dela que poderia estar mais à frente das demais competições. Então, eu acho que assim, você tem o direito de alfinetar e a pessoa tem o direito também de alfinetar de volta. Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso aí. Agora, eu só acho que eles deveriam trabalhar mais de forma séria com credibilidade e menos fala no meu ponto de vista aqui. Pois é. E aí, Ronaldão? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, comigo... como é que você tá? Bem? Não, comigo tá tudo mais ou menos no futebol, na vida vai bem. Você quer falar do quê, bebida? Você vai comentar. Osmar Stabile e Leila. Falou? É. Eu acredito muito nele, porque tem muita gente que tem até blogueirinho São Paulino, palmeirense, que fala do Corinthians. Então é bom você preocupar com o seu time. Mas não foi blogueirinho, foi a Leila que falou, né? Então ela que preocupe com o time dela. Mas não falou Corinthians. Hã? Ela não falou Corinthians. Não, mas eu tô falando. Ah, mas eu tô falando aqui. Eu tô falando aqui o seguinte, que tem blogueirinho São Paulino que fala do Corinthians. Mas e a Leila? Tem blogueirinho que fala do palmeirense, que fala... Tem gremista que... Então, também blogueirinho. Daqui a pouquinho vamos falar de Fluminense e São Paulo, não. Fluminense e São Paulo, meu Deus. Não. O reencontro com o Sussu. Cici, você tá muito quietinha. É você que vai falar de Fluminense e São Paulo. Fica à vontade agora. Quais são os seus prognósticos? Qual é a chance do São Paulo desfalcado de fazer frente? E o reencontro com Subeldia, que é a prévia, Cici. Olha aqui, ó. Olha o Yang aqui, ó. Que vai entrar em campo. Voltando, jogou contra o Sport, que eu lembro, né? Um jogo maluco, um empate. É tão interessante que eu recebi mensagem, né? De pessoas, amigos lá de dentro do São Paulo, falou, pô, os jogadores estão machucados com seus comentários. Machucado! Os caras estão se machucando. Lesionou no comentário. Por quê? Estão achando que você pegou pesado, é isso? Não, tá ferindo os caras demais. Eu falei, eu que tô machucando os caras. Eles que estão te machucando, né? Olha o time. Mas olha só, hoje a tendência é jogar com 3 zagueiros. O São Paulo, Rafael Tolói tá voltando, aí Ferrarese e Alan Franco. Aliás, Ferrarese, no último jogo contra o Juventude, aquele gol contra é muito estranho, não é? Mas, enfim, Mike de um lado, Patrick ou Luca de outro, aí desfalque nas laterais. Os meninos, né? Os meninos. No meio-campo, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio ou Luiz Gustavo. E aí, na frente, o Tapia, o Rigoni, ou tem a chance do Paulinho aparecer. Rigoni fez gol, acho que... Ô, Cici, que escalação é essa, Cici? Pegaram a foto de criança. Negrão, solta a segura na mão de Deus, por favor. É a nossa estratégia de hoje, Cicinho. Será? Os caras não confiam nem no time deles. Não é questão de confiança. Escalação, não é questão de confiança. Nem o Dedão tá ouvindo vocês, galera. A questão é que futebol é momento também. E o momento do Fluminense é muito favorável. O São Paulo, digamos aí, vocês estão falando sempre, o Grêmio foi jogar contra o Palmeiras, falou o quê? O Palmeiras time misto, automaticamente o Grêmio é favorito. Agora, o São Paulo não é um time misto? Você tá louco. Dá pra você colocar o São Paulo como favorito contra o Fluminense? Não dá. Aqui, todo mundo sabe, nosso time, o Fluminense é muito favorito pra ganhar e ganhar bem do São Paulo. O São Paulo tem que tomar cuidado pra não tomar uma isso acontece. Não. Agora, o São Paulo tá brigando ainda por pré-Libertadores, gente. Mas o time de hoje de São Paulo é reflexo do que fizeram com o ano de São Paulo. Esse time aqui que tá do lado. Tem jogadores de qualidade, claro que tem. Time ruim? Não é o Capela dos titulares. Não. Olha, quantos titulares tem em campo? Coisa. Quantos titulares? Quem é titular aí, ó? É um time Franco muito é titular, mexido, né? O Pablo Maia é titular, Bobadilla. Marcos Antônio é titular, 3 titulares. Bobadilla é titular. Pode ser o Bobadilla, O Tolói chegou pra ser titular. Mas o Tolói joga um jogo sem titular várias vezes. Mas como que você vai usar o Luca como um possível lateral esquerdo que apoia no lugar do Patrick? Então, assim, é um menino... É um ala, né? Exatamente. Eu optaria até pelo Luca no lugar do Tapia. Então, assim, é um menino com mais qualidade. Eu acho que o Luca seria talvez uma opção no segundo tempo. É dia 12 de outubro, é?
Porque tá parecendo Dia das Crianças. A foto dos meninos, tudo foto de criancinha, velho. É tudo criancinha. Ô, gente, mas quis o destino que o São Paulo estivesse esfacelado, desfalcado, contra seu ex-técnico, que deve estar com uma vontade de estar mais calmo, hein? Tá um pouco mais tranquilo, mais comedido. É aquela história, um reencontro, um pontinho leva o Fluminense para a Libertadores, doutor Marco Aurélio Cunha. Um empate para o Flu é bom também. E para o São Paulo é aquela história, né? Garra no terço. Segura, pelo amor de Deus. Renata, eu fico pensando, né? O Zubeldia era muito mais agitado no São Paulo, muito mais explosivo do que está sendo no Fluminense. Pode ser um amadurecimento dele, mais no rápido futebol assim, brasileiro, ou pode ser que o que ele sentia lá, a pressão que ele sofria, fazia com que ele exacerbasse esse comportamento. E hoje ele está bem mais tranquilo. Está bem mais tranquilo lá no Fluminense. Então, o que eu fico. Esse time do São Paulo me lembra quando a gente jogava futebol mais novo e tal, ligava para um e falava, puta, eu não posso, tenho prova. Aí liga para o outro, pô, minha mãe não deixou. Aí liga pro outro, eu vou viajar. Aí você agora, por que vocês não pegam os exemplos reais? Como foi o jogo entre Palmeiras e Fluminense esfacelado, todo desfalcado? Não foi um empate? Foi. Então, às vezes, não é só o que a gente vê em prévia. Mas assim, mas a questão é na qualidade título em casa. Não, o Palmeiras precisando. E o Fluminense esse time do São Paulo hoje é para tomar... E sem Thiago Silva, sem Lúcio Acosta, tem um monte de jogadores. E é o Fluminense que não perdeu ainda em casa, é pro São Paulo. Então o Zubeldia caiu pra cima. Bom, já o Ronaldo vai transmitir, divulgar, anunciar uma bomba. Ixi! Uma bomba! É o que vai ter de gente preocupada, eu garanto, porque eu já vivi um pesadelo parecido. Rapaz. Eu não. Eu já senti as consequências, só vou dar essa dica. Ronaldão, vai lá, Ronaldão. Seja feliz ou triste, não sei. Não, é cardilaca, meu. Cardilaca, seu cavalo. Ok. O quê? Vai, solta, Marcelão e Charlie, que vocês estão doidos. Gosto de uma fofoca, vai, solta. Olha aí, comunicado oficial. O portal, o quê, menino? Léo Dias, aqui, Léo Dias, é o portal Léo Dias, hein? Presta atenção, como veículo nascido e criado no Rio de Janeiro, vem a público comunicar que, caso o Flamengo vença a Libertadores neste sábado 29, este veículo de comunicação se compromete a não publicar uma linha, a linha a respeito de possíveis, veja bem, a palavra tá aqui, possíveis atos de infidelidade. Possíveis, veja bem, possíveis jogadores. Nem mesmo detalhes das últimas festinhas pós-jogo, bebê. Quer dizer, rolou um guerre-guerre, hein? Os atletas do clube podem se divertir sem a preocupação de que saiam notícias a seu respeito no portal do Léo Dias. Quer ver, o Léo Dias falou que se vencer, tá tudo certo, hein? Podia ter feito isso com o Inter, hein? Foi legal com o Flamengo, que é o time dele, não com o meu. Agora, atenção, detalhe. Quanto... Aqui ele dá uma patada. As esposas dos jogadores... aviso que cada um cuide do seu marido. Isso aqui é importante, porque, né, você tem que limpar ali o seu quintal, não se preocupar com o quintal do vizinho. No mais, vai Flamengo, então. É o time do amor. Tá liberado. Se alguém quiser comentar alguma coisa... É uma motivação extra pra ganhar o título da Libertadores, é isso, né? E Léo Dias, sempre apronta. O time do amor, ele arrebentou. Léo Dias, você é demais. E vale lembrar, teve notícia do Tigrinho também. Teve notícia do Tigrinho também. Ele não poupou o Tigrinho recentemente. Mas não ajudou, não, né? Quer dizer, não atrapalhou, né? Porque o Tigrinho continuou fazendo gol. Mas se alguém tiver algum medo, vai jogar muito. Será que ele tem notícia de narrador que tá lá com crachá e tudo na cara? A sorte é que aquele narrador não é Flamengo. Esse narrador aí, cara, pai do céu. Sei não, o futebol tá esquisito, viu, Miguel? Olha, você foi muito bem. Não, o futebol você foi muito sensível ao dar a notícia, ao transmitir essas palavras que para alguns podem ser perigosas, não é? Veja bem. Possíveis, ele deixou bem... Léo Dias, ele deixa o Brasil em polvorosa, não é? Agora é o seguinte, palpite. Não, calma, isso é só amanhã, infelizmente ou felizmente, já nem sei. O palpite é para tricolores. Fluminense versus São Paulo. E o primeiro será Edu Dracena.
2-0 Fluminense. Oi. Chico Garcia. É um bom placar. Vai ser 3-1 pro Fluminense, porque o São Paulo precisa ganhar o próximo jogo. Oi. João Paulo Capelanes. Olha, eu não acho esse time de São Paulo tão desprezível como o Tricas, que já jogou a toalha. Mas... Aí depois critica o Abel Ferreira, né? Pois é. Isso aí é verdade. Só do Palmeiras você acha. É verdade. Mas meu palpite é 1-0 tricolor. Qual? Das laranjas. Ronaldão. Eu posso dar uma olhadinha na tabela? No palpite? Tabela? Pode. Você quer ver a tabela? Só pra fazer assim, porque meu... Eu vou dar uma notícia aqui. Se o Fluminense empatar, ele garante vaga na Libertadores do ano que vem. Ele que recentemente foi campeão do torneio. Não. Não? Não, São Paulo, tá aqui, ó. Não, mais pra frente. É 7º e 8º colocados. Não, vem mais pra cá, vem. Não, eu queria ficar era aqui. Ai, como eu queria estar aqui. Não, vem mais pra cá. Eu queria grudar aqui. Aí não, vem mais pra cá, aí. Vem mais pra cá. Bom, então tá, o meu placar é, porque eu não vou torcer pra nenhum dos dois, não vou torcer ainda pros dois, mas tem um coraçãozinho no Fluminense. 5-0 para o Flu. Vai ser O meu placar é de 1-0 Fluminense. Só isso? Tamo juntos. É isso. Quer que eu mude? Não, vamos juntos. Cicinho. Não chora. Não chora. Com o coração ou com a razão? O que você quiser. Não. Taca hoje? Com o coração e com a razão. 4-0 Fluminense. Olha! Pra machucar os caras lá. Isso, eu nunca fiz isso com Pedro Sgarbi, é você. É raro acontecer isso, mas 2-0 Fluminense. Nossa! Pularam da barra. Esse jogo é reflexo do ano de São Paulo. Então mostra pra essa juventude como é que é, Vai, doutor. Eu discordo deles. Vou segurar um 0-0. Nossa, que lindo! Isso aí, eu conheço. Placar assim é desespero, gente. Eu conheço, eu ando no modo desespero já faz tempo. Inter e Vasco. Não, calma. Só amanhã. Só amanhã. Vamos uma batalha por vez. Acabou, né? Tá chegando com os donos da bola. Uma boa tarde pra todo mundo. Valeu, beijo. Tchau.